Os Condes de Portugal. Portugal era o nome que a moderna cidade do Porto tinha na Baixa Idade Média. Foi evolução do romano Portoscalim e que teve na origem do nome do Portugal. Após a invasão da Península Ibérica e a queda imediata do reino visigodo que a cobria, formou-se no norte da península, na região montanhosa conhecida por Astúrias, um reino cristão resistente que pegou no nome dessa região para o seu nome. Cerca de 50 anos mais tarde, a primeira batalha em que os restantes cristãos foram vitoriosos, chegamos a meados do século IX, em que chega ao poder nas Astúrias o rei Afonso III. Entretanto, este reino já se havia expandido sobretudo para sul e ocidente, sendo que no ano 868 um guerreiro cristão de nome Vímbara Pérez vai tomar conta da cidade do Porto. Quem passa junto à sede do Porto, mais propriamente na calçada de Andoma, já deve ter reparado na estátua de um guerreiro a cavalo brandindo uma bandeira. Para quem deve ter lido o letreiro, deve ter encontrado o nome Vimbra Pérez, um nome desconhecido para a maioria dos portugueses, pois o seu episódio com o qual passou a história mas faz parte dos problemas oficial do currículo escolar. Trata-se, no entanto, do primeiro conde de Portugal, título que naquela altura não significava um posto de nobreza, mas sim uma patente militar como capitão ou tenente. Para mais, estes condes não estão vinculados a um local específico e por isso devíamos falar mais de conde em Portugal do que conde de Portugal. De tal forma isso acontece, pois Vimbra não se fixou em Portugal, propriamente dito, mas foi criar um pequeno burgo fortificado que deu o nome de Vimaranes, cujo nome evoluiu para Guimarães. Agora, a respeito de Vimbra, pouco sabemos a respeito das suas origens. E admite que seja filho de um outro conde asturiano chamado Pedro Tion, que seria um filho legítimo do rei Bermudo das Astúrias. Este conde Pedro defendeu as costas da Galiza de um ataque de vikings, guerreiros escandinavos que naquelas épocas faziam incursões por todas as costas norte-europeias. Supõe-se que Pedro será pai de Vimbra por causa do apelido Pérez, pois naquele tempo os apelidos indicavam a filiação das pessoas e Pérez não era um apelido muito vulgar. Daí se supondo que Pedro Tion seja o pai de Vimbra. Mas voltando à Reconquista, que, como havíamos dito, teve um grande ímpeto no tempo da Afonso III das Astúrias, além de Vimbra, e aproveitando um momento menos bom por parte do Emirado de Córdoba, outro conde galego, de nome Hermenegildo Guterres, vai investir sobre o sul da linha do Douro e toma Coimbra no ano de 878. Ele vai também ser referido na documentação de Comtes Portucalenses, ou seja, um militar na região de Portugal. Irá também ser reconhecido igualmente como Comtes em Coimbra. Vimbra Pérez falece em 872 e o seu filho Lucídio, de apelido Vimaranes, casa com a filha de Hermenegildo, Godilona, por forma a prestigiar as suas pretensões como Comtes. Em virtude desta grande expansão e inscrição no noroeste da península no tempo de Afonso III, surge outro protagonista da nossa história, outro conde, pois claro, Diogo Fernandes. Pelo seu apelido Fernandes, supomos que terá vindo do Condado de Castela. Sabemos que também é referido como Comtes em terras de Portugal. Tínhamos então nessa época 3 comtes em Portugal, todos eles líderes militares. Sim ou não, sabemos é que na documentação o próximo conde referido será Hermenegildo Gonçalves, genro deste Diogo Fernandes, casado com uma dona, filha de Diogo. Hermenegildo, cujo nome é encurtado para Mendo, aparece como confirmante de uma doação, juntamente com o seu sogro e esposa, ao mosteiro do Lourvão no ano de 928. No entanto, na dinastia de Vimbra, o filho de Lucídio, Alvito Lucídios, também é genro de Diogo Fernandes e a sua linha prossegue, mas não são, no entanto, referidos como comtes. Após a morte de Mendo e perante a minoridade do seu filho Gonçalo, Mumadona assume a regência do condado a partir de Guimarães. Pela documentação coeva, sabemos que ela fundou o mosteiro de São Mamede em Guimarães, para além de ter ordenado o levantamento de muralhas. Esta senhora era a personalidade mais poderosa em terras de Portugal em meados do século X. E nos documentos que confirmam as suas posses, aparecem pela primeira vez nomes de terras como Aveiro, Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Uma subida ao conde de Gonçalo Mendes, filho de uma Madonna, entramos num novo capítulo. Desta vez o Emirado de Córdoba, entretanto promovido a califato, tem um grande regresso ao, com o seu novo auto-intitulado califa, Abdul Rahman III. É deste momento que surgirá um nome que
estará para sempre ligado ao esplendor e ao caso do califado, Al-Mansur. É ele, o líder muçulmano, que se vai tornar o pavor de todos os cristãos da península. No ano 981, à frente do exército, andaluz reconquista Coimbra, que vai pôr em xeque todas as posses cristãs acima da linha do Douro. E em 997 avança com toda a força sobre a sede espiritual dos cristãos da península, nada mais do que Santiago de Compostela. É na defesa de Compostela, contra Almanzor, que o conde Gonçalo morre, sendo sucedido por seu filho Mendo Gonçalves II. Mas com a morte de Almanzor, pouco tempo depois, termina a época dourada, seguindo-se o ocaso do califado. É nessa altura que o jovem conde Mendo Gonçalves se torna preceptor do herdeiro do rei de Leão, que virá a ser o rei Afonso V. Porventura, em resultado desta influência, o preceptor torna-se o sogro do jovem rei, ao casar com a sua filha Elvira. Temos então um membro dos condes em Portugal a ingressar na família real de Leão. Desta relação nascem os príncipes Bermudo e Sancha. Bermudo irá suceder no trono de Leão, mas Sancha casar-se-á com o novo rei de Castela, Fernando I, que é irmão do rei de Pamplona. O reino de Pamplona foi um reino cristão que, à semelhança do das Astúrias, havia sido o resultado do levantamento da população cristã contra os senhores muçulmanos, mas numa zona mais oriental, a chamada zona pirenaica da península. Fernando vai entrar em guerra com o seu cunhado Ordonho pela posse do Reino de Leão e acaba por o vencer e matar em 1037. Solidificado como rei de quase toda a península, Fernando vai-se voltar a virar para a reconquista e em 1050 volta a atacar o Solodor, voltando a reconquistar Coimbra e Viseu para os cristãos. Existe documentação nesta empresa de que o rei Navarro foi auxiliado por um líder moçárabe local chamado Fernando Davides. Estamos numa fase em que o Califado de Córdoba havia implodido em múltiplos reinos provinciais, conhecidos por taifas. Dizem as crónicas que o rei Fernando partiu em peregrinação em direção a Compostela com forma de receber ajuda divina da sua conquista de Coimbra. Consegue em 1064, entregando o governo da cidade ao seu aliado, o Alvazio Fernando, propiciando desta forma a restauração do condado de Coimbra sob domínio cristão. Entretanto, mais acima em Portugal, o título de conde havia regressado à casa de Guimarães, quando um descendente de uma Dona Dias havia casado com Nuno Alvides II. Estamos a falar de Eduardo Mendes, irmã da rainha de Leão Elvira. É deste casamento que os Guimarães voltam a intitular-se condes em Portugal. Nesta linhagem de conde vemos então surgir o filho de Nuno e Eduardo, Mendo Nunes. Ele morreu em 1050, não sabemos se é resultado de violência, deixando apenas um filho, Nuno Mendes. Entretanto, o rei Fernando falece, dividindo o seu reino de Leão em Castela pelos seus três filhos. Sancho fica com Castela, Afonso com Leão e o mais jovem Garcia ficou a parte mais ocidental, a Galiza, desde o norte da península até Coimbra. Ao procurar a vassalagem dos nobres pré-instalados na Galiza, Garcia II irá encontrar a resistência de Nuno Mendes, que irá reunir um hoste de guerreiros de Portugal para fazer face a Garcia, defrontando em 1071 na Batalha de Pedroso, mas que vai terminar com a derrota e morte de Nuno Mendes. Da casa de Guimarães resta então a única filha do conde Nuno, Loba Nunes, casada com o Alvazio Fernando. Quanto a Garcia, este não vai saborear durante muito tempo a sua vitória na Galiza, pois os seus irmãos Afonso e Sancho unem-se contra ele, resultando na sua derrota, confiscamento das suas terras e exílio num mosteiro. Sancho, por sua vez, morre pouco tempo depois, não sabemos se de forma acidental. E Afonso então torna-se rei sobre todos os domínios de seu pai Fernando, voltando a reunir Castela, Leão e Galiza com as terras de Portugal incluídas nestas últimas. O novo rei cristão unido irá estabelecer ligações com a corte francesa e irá casar-se com uma princesa gaulesa, Constança. É na companhia dessa princesa francesa que segue o conde Raimundo de Borgonha, seu sobrinho. Por serviços feitos a Afonso, Raimundo recebe em casamento a filha Gorraca e o governo da Galiza. Neste casamento, Raimundo volta de França na companhia de seu primo Henrique. E é este último, numa época em que é convocada a primeira cruzada à Terra Santa, Henrique vai se distinguir no combate aos mouros e irá receber metade dos domínios então concedidos ao primo Raimundo, nomeadamente as terras de Portugal e Coimbra em 1096. Temos então a formação do novo condado portucalense, mas reunindo as terras
norte e a sul do Douro. É o chamado Condado por Portucalense que todos nós então conhecemos, dirigido por Henrique Borgonha e pela sua nova esposa, a filha legítima de Afonso VI de Leão e Castela, com Jimena Muniz. Vamos falar de Teresa de Leão. Entretanto, ainda antes desta impartição, em 1092, havia falecido o alvazí uh, Conimbricense Segnano, deixando uma única filha, Elvira Segnandes, derradeira descendente da casa de Vimarantes, e queria manter uma relação com Martim Muniz, da casa de Ribadouro. Atenção, não confundir este Martim Muniz com o que deu o nome à praça em Lisboa. Este Martim Muniz recebeu do sogro governo da cidade e usaria o título de conde, mas sendo o senhor local e afastado da corte, seria visto como estranho por Afonso VI, que o desautorizou a nomear um bispo galego para a diocese de Coimbra. Mais tarde, Afonso se afastará Martim do governo da cidade ao atribuir ao seu genro Raimundo, como já dissemos, o governo da cidade, incluído no governo da Galiza. Talvez com forma de compensação, Martim Muniz receberá as terras de Aroca e Lamego, mas o mal já estava feito, e em virtude disso, Martim afasta-se para se juntar ao revoltoso El Cid, que havia conquistado Valência, e lá permanecerá, não dando mais notícias. Quanto a Dom Henrique, sabemos que morrerá em 1112 e deixará, então, como nós sabemos, um único filho varão, o nosso Afonso Henriques. Entretanto, Dona Teresa sucederá ao marido no governo do Condado portucalense e sabemos que se chegará a intitular Rainha do Portugal ao fazer frente com a sua meia-irmã Urraca, rainha entronizada de Leão e Castela, casada com Afonso o Conquistador de Aragão. Quanto ao resto da história, já nós conhecemos. Uh, Dom Afonso Henriques, ao atingir a adolescência, reúne-se à frente dos descontentes nobres galegos e confronta a mãe que se havia aliado com os condes galegos da Trava. Afonso Henriques assumirá o governo do condado como novo conde de Portugal, mas passados cerca de 10 ou 11 anos decide proclamar-se rei de Portugal. Um, e assim a nossa história termina. Quanto a Portugal, o nome entrará nos anais da história, pois a partir desse momento teremos Portugal.